Chegaram 9 grandes mestres da cultivação à minha horta. Só que eles são demasiado pequenos para serem grandes mestres. Nem sequer conseguem vencer uma aranha. Felizmente, o meu dedo chegou a tempo e salvou-os. Ah, que descuido. Está um bocado sujo. Se soubesse, tinha usado um ramo. Ele é. Que tipo de existência aberrante será ele? Nós, os 9 grandes sábios, unindo as nossas forças, fomos incapazes de resistir à aranha demoníaca do caos, e ele aniquilou-a num instante. Muito obrigado, venerável, por ter intervindo para nos salvar. Atrevo-me a perguntar: que soberano do reino imortal é o venerável? Nós somos cultivadores que ascenderam do reino inferior. Se o venerável não nos desprezar, gostaria de me juntar à seita do venerável. Imploro ao venerável que nos acolha. Isto não é apenas uma oportunidade que desafia os céus, é também a nossa única hipótese de sobreviver no reino imortal. O que aconteceu aos ascendentes à volta da árvore do mundo? Serve de aviso. Embora seja muito atrevido da nossa parte, ainda assim pedimos ao venerável que nos acolha. Mesmo que seja para sermos meros servos ao seu lado, nós aceitamos. Soberano de uma seita? Sou apenas uma pessoa com uma doença terminal. Uma pessoa normal que está prestes a bater as botas. Eu não tenho nenhuma seita, nem sou nenhum soberano. Eram palavras perfeitamente normais, mas, para os ouvidos dos pequeninos, soaram como um trovão. Ficaram ainda mais aterrorizados. Ajoelharam-se todos e imploraram: por favor, venerável, acolha-nos. Estamos dispostos a servir o venerável, mesmo que não nos aceite como discípulos. Eu não sou nenhuma figura importante, mas não se preocupem, farei os possíveis para vos proteger. Quanto a servirem-me, falamos disso mais tarde. Os outros pequeninos apressaram-se a concordar com a cabeça. Aos olhos deles, eu era, sem dúvida, uma existência extremamente poderosa. Poder servir-me era uma honra para eles. Brincar com 2 grupos de homenzinhos parece bastante interessante. Se não, ainda acabam por ser eliminados por algum inseto ou animal pequeno. Seria uma grande pena. Eliminados por animais pequenos. Uma pena. Eu não sou ninguém de especial, mas farei o meu melhor para vos proteger. Os homenzinhos ouviram a promessa dele. Sentiram que, neste mundo, tinham finalmente assentado o pé firme. A sua mente relaxou de imediato. Já exaustos, começaram a desmaiar um após o outro. O que se passa? Não morreram assim sem mais nem menos, pois não? Estendi a mão para lhes tocar, mas tive medo de usar demasiada força e de os esmagar. Então, comecei por libertar os homenzinhos, que estavam presos na seda da aranha, mandando-os verificar como estavam os seus companheiros desmaiados. Vão lá ver o que se passa com os vossos companheiros. Como ordenar? A reportar, Senhor Imortal. Eles não correm perigo. Acontece que, na batalha de há pouco com o monstro do caos, gastaram demasiada energia. Neste momento, a sua energia está escassa. Foi por isso que desmaiaram. Por outras palavras, desmaiaram de fome. É isso, não é? Pode-se dizer que sim. Então, o Sheng Feng tirou casualmente do bolso meia fatia de pão. Não tenho mais nada. Só esta meia fatia de pão. Coma um pouco disto. Vai ter de servir. O Sheng Feng pousou o pão no chão, mas, aos olhos dos homenzinhos, o gesto do Sheng Feng foi demasiado avassalador. O seu braço era como um pilar que segurava o céu. A mão gigante que segurava o pão desceu. Foi como a queda de um meteorito. Esta força era terrivelmente assustadora. Temo que neste mundo, com um simples gesto, ele fosse capaz de aniquilar uma nação. Muito obrigado pela dádiva, venerável imortal. Estamos eternamente gratos. Não precisam de ser tão formais. Comam à vossa vontade. Os homenzinhos comeram, e recuperaram as suas forças. Já conseguiam voar lentamente. Que interessante. É como ter um grupo de animaizinhos de estimação, de barriga cheia e sede saciada. Os homenzinhos decidiram tentar uma aproximação. Talvez, se tornassem mais próximos, pudessem tornar-se discípulos do Imortal. Agradecemos ao Venerável Imortal por nos ter salvo a vida. Nós juramos seguir o Venerável Imortal. Foi só meio pedaço de pão. Não se preocupem com isso. Pensando bem, é bastante perigoso para vocês viverem aqui. Podem ser atacados por cobras, insetos, ratos e formigas. Que tal se eu vos arranjar outro lugar para viver? Faremos como o Venerável Imortal decidir. Depois de Sheng Feng segurar na palma da sua mão, caminhou em direção ao interior da casa, mas assim que os afastou 3 metros da pequena árvore, os corpos dos homenzinhos começaram a secar rapidamente. A sua força vital esvaía-se a grande velocidade. Venerável Imortal. Raios! O que é que se está a passar? É melhor colocar luz de volta primeiro. Parece que não se podem afastar desta árvore.
O facto de não poderem juntar-se ao clã de Cheng Feng deixou os homenzinhos desapontados, mas só lhes restava aceitar o seu destino. Afinal de contas, eram fracos, e não podiam deixar esta árvore do mundo. Esta árvore parece ser extraordinária. Será que o nosso mundo está a passar por um ressurgimento de energia espiritual? Cheng Feng foi a fóruns e comunidades online e publicou a sua dúvida. Não demorou muito até receber uma série de respostas. Alguém encontrou umas pessoas pequeninas que voam perto de vossa casa, sabem? Daquele tipo do mundo dos imortais, que voam pelos céus e se movem pela terra. Imortais da espada, lordes demônio, fadas e coisas do gênero. Entre as pessoinhas de que falas, há cultivadoras. Entre essas pessoas pequeninas que mencionaste, há cultivadoras. Se houver cultivadoras, podes verificar o físico dela. Isso, vê lá a grande mestra imortal, e vê se a estrutura do corpo dela é igual à nossa. São tudo respostas que não servem para nada, não ajudam em nada. Se não há um ressurgimento de energia espiritual na Terra, então, aquelas pessoas pequeninas da horta, será que só existem aqui, comigo? Voltei à horta, não estava à espera, mas em apenas uma noite, os pequeninos já tinham construído as suas próprias residências. Que impressionante! Eles estão a cultivar. Se eu também pudesse cultivar o poder dos imortais, a minha doença terminal talvez pudesse ser curada. Venerável imortal, está aqui. Eu queria perguntar uma coisa. Podem ensinar-me a vossa técnica de cultivo, Senhor Imortal? Quer a nossa técnica de cultivo? Não é isso. É que o Venerável Imortal é tão poderoso. És estúpido? Ou que? O Venerável Imortal talvez queira só dar uma vista de olhos. Não. Na verdade, eu quero praticar a vossa técnica. É o seguinte, neste mundo não existem métodos de cultivo, e eu acho o vosso método de cultivo bastante interessante, por isso, queria experimentar. É isso. Nós não sabemos que tipo de constituição o Venerável Imortal tem. A nossa técnica tem métodos diferentes para cada tipo de constituição. Por que não me entregam as técnicas todas? É melhor que o Sênior decida tudo. Deixe que o Sênior decida. A transmissão da técnica começa. Seguindo as instruções dos homenzinhos, Cheng Feng baixa a cabeça, como instruído. A fada de Kunlun transmite-lhe primeiro a sua arte da espada de Kunlun. Um pequeno ponto de luz é disparado para os olhos de Cheng Feng. De repente, o pequeno ponto de luz transforma-se numa torrente de conhecimento sobre o cultivo. De imediato, esse conhecimento sobre o cultivo entra na mente de Cheng Feng. Muito detalhado. Consigo perceber algo, mas, ao mesmo tempo, parece muito vago. Então, imortal, não senti absolutamente nada. Parece que criei demasiadas expectativas. As técnicas destes homenzinhos, como poderiam ser adequadas para alguém tão doente como eu? Não faz mal. Fizemos o que era possível. O resto depende do destino. Não precisam de se culpar por não me terem conseguido ajudar. Parece que o Senhor é mesmo uma boa pessoa. Fica assim. Continuem a cultivar sem pressas. Eu vou tratar dos meus assuntos. Espere, Senhor, talvez haja outra técnica que seja adequada para si. A técnica da fada de Kunlun ainda. A técnica de Kunlun ainda tem falhas, mas o imortal pode experimentar. Talvez a constituição do imortal seja especial. Porque essa técnica é a condensação do trabalho de uma vida de nós, os 9 sábios. Se o imortal estiver disposto, pode tentar. De qualquer forma, não me resta muito tempo. Agora, posso muito bem arriscar. Pode ser que as coisas mudem para melhor. Então, transmitam-me a técnica. Imortal, por favor, sente-se direito. Agir sem turvação. Aquele que nasce com o conhecimento dos céus. Que os meridianos fluam, e os 8 vasos se agitem como grandes ondas. Model, diferente de antes, que não senti nada. Quando esta técnica de cultivo entrou na minha mente, tive uma sensação de epifania. Esta técnica de cultivo é muito peculiar. É como se estivesse viva. É perfeitamente compatível comigo. Ajuda-me por iniciativa própria. Ao ajustar a respiração de acordo com o funcionamento da técnica, Cheng Feng sentiu na zona do seu baixo ventre uma corrente de calor aconchegante, a ser transportada para todas as partes do corpo, de acordo com a sua vontade. Primeiro, deu uma volta dentro da sua barriga, e depois fluiu para os membros e o resto do corpo. Após um ciclo completo, a corrente de calor regressou ao Dantian. Tão bom! É como receber uma daquelas massagens espetaculares de 288. Parece que esta técnica funciona. Eu também consigo cultivar. E ainda bem que consegues cultivar. Assim, o nosso valor fica demonstrado. No futuro, a relação entre nós não será apenas o Cheng Feng a dar tudo por amor, unilateralmente. Desta forma, será muito benéfico para nossa sobrevivência. Nem me apercebi de que já tinha anoitecido. Eu só completei um ciclo. E demorei o dia inteiro. Não é de admirar que digam que um dia na gruta de um imortal equivale a 1000 anos no mundo. E consigo sentir claramente que o meu corpo está a melhorar. A capacidade pulmonar, a energia vital, e tudo o resto, melhoraram todos um pouco.
Até as sequelas da esclerose lateral amiotrófica diminuíram um pouco. Se continuar a cultivar assim, talvez o meu cancro seja completamente curado. Venerável imortal, a sua velocidade de iniciação já é muito boa. Se fosse uma pessoa comum, levaria ainda mais tempo. A que nível está o meu cultivo agora? Já passei do primeiro nível de refinamento de Qi. Isso. Bem, a julgar pela atitude deles, tenho a certeza de que não cheguei ao estágio de refinamento de Qi. Imortal, não precisa de se irritar. Neste mundo, os recursos para o cultivo são demasiado escassos, ou talvez as regras deste mundo sejam diferentes das do reino inferior, ou então é normal que o cultivo seja muito lento. Desde que o Sênior Imortal sinta que eu estou a ficar mais forte, já é suficiente. Na verdade, não é preciso preocuparmos-nos com o resto. O cultivo é um processo demorado. Precisa de tempo para maturar. O facto de poder melhorar a condição física já é muito bom. Pelo menos, tem uma forma de curar doenças terminais. Com tudo o que aconteceu nestes últimos dias, cheguei a uma conclusão. Comparado com as 3 grandes questões da vida, todas as outras coisas no mundo são insignificantes. Quer seja acabar uma relação ou perder alguém, ou perder o emprego. Se acabas uma relação, podes encontrar outra pessoa. Se perdes o emprego, também podes arranjar outro. Se ficas sem amigos, podes fazer novos. A única coisa é que, se a vida acabar, então acabou-se. De repente, o estômago de Cheng Feng começou a roncar. Vou arranjar qualquer coisa para comer. Espera um pouco. Dito isto, Cheng Feng foi direto para a cozinha. Cozinhou umas boas 3 tigelas grandes de massa. Estrelou 10 ovos. Cozinhou o pacote inteiro de massa que tinha. Deu uma parte aos homenzinhos. E Cheng Feng devorou o resto. E mesmo assim, só se sentiu 80% cheio. A comida acabou-se toda. Só amanhã é que poderei arranjar uma solução. Terei de ir à rua comprar alguns produtos essenciais. Hoje faz 2 meses que acabei a relação com a minha ex-namorada. Foi o dia em que me senti melhor. Talvez se possa dizer que foi a primeira vez em anos que me senti verdadeiramente feliz por dentro. Antes, quando estava com a Sui, o desgaste emocional era demasiado grande. O meu corpo também estava exausto devido ao excesso de trabalho. Na verdade, eu não era de todo uma pessoa feliz. Talvez a separação tenha sido o melhor para nós. São todos uma ótima escolha. De barriga cheia e sede saciada, Vavrau Nekrk, Cheng Feng já não hesita. Foi dormir um sono profundo. Ansioso por continuar o seu cultivo amanhã, a cultivar num canto da cidade. Sui, furiosa, não conseguia dormir. Aquele Cheng Feng é mesmo um chato pegajoso. Eu já lhe disse que acabamos. E mesmo assim, ainda vai chatear os meus pais. Ainda pensa que assim me vai fazer voltar para ele. Agir assim só me faz odiar-lo cada vez mais. Eu nunca, mas nunca, vou perdoar o que ele fez. E nunca, jamais, voltarei para ele. Cheng Feng levantou-se ao raiar do dia. Foi à pequena cidade comprar alguns bens essenciais. Voltou para casa para continuar o seu cultivo. Ele estava imerso neste cultivo que lhe melhorava o corpo. Hoje, um ciclo completo. Demorou precisamente 1 hora a menos do que ontem. Parece que à medida que o meu corpo se fortalece, a circulação torna-se mais eficiente. No futuro, aquela força interior no meu corpo demorará cada vez menos tempo a completar um ciclo. O meu corpo está um pouco mais forte agora. Se eu continuar a cultivar por mais alguns dias, calculo que ficarei ao nível de uma pessoa normal. Calculo que, Sênior Imortal, a vossa velocidade de cultivo é impressionante. O senhor é verdadeiramente um gênio do cultivo. 1 em 1 milhão. Não é para tanto. Na verdade, eu sei que ainda tenho um longo caminho a percorrer. O Sênior Imortal está a ser modesto. Na verdade, nós também achamos que o talento de cultivo do Cheng Feng é demasiado absurdo. Em apenas 2 dias, a aura opressiva que emana dele quase nos sufoca. Um progresso destes. Nós acreditamos sinceramente que o Cheng Feng é um gênio. Não estamos a bajular às cegas. Ah, é verdade. Está na hora do jantar. Comprei carne. Mas logo. Vou preparar um petisco para todos. Ele foi à cozinha e cozeu arroz branco. Salteou uma travessa de ovos mexidos com tomate, carne salteada com pimentos verdes, e também uma sopa de couve chinesa e tofu. São tudo pratos caseiros. Levou-os para a horta. E comeu com os homenzinhos. Os homenzinhos não comeram muito. Quase tudo foi para a barriga do Cheng Feng. A energia ainda é muito pouca. Parece que, no futuro, terei de adicionar mais alimentos nutritivos e ricos em proteínas. Enquanto Cheng Feng se queixava da falta de energia da comida, os homenzinhos, por outro lado, estavam todos com o rosto a arder. O corpo todo estava vermelho e a queimar. Esta comida tem demasiada energia. Eu acho que estou prestes a arrebentar. Esta comida é mais potente do que a anterior. Vocês estão bem?
Apenas uns meros ovos mexidos com tomate, e uma simples carne, salteada com pimentos verdes, e já estão quase a arrebentar por causa disso. Não é para tanto, pois não. Venerável imortal, não se preocupe. Nós só fomos gulosos e comemos demais. Quando fizermos a digestão, ficaremos bem. Além disso, isto é uma oportunidade única. Se conseguirmos digerir isto, a nossa força também aumentará um pouco. Como seria de esperar do reino imortal? Qualquer coisa que se tire de lá é um poderoso tônico. Pode fazer uma pessoa recuperar rapidamente a força física e aumentar o nível de cultivo. Só que, se comermos demais, podemos rebentar com tanta energia. O venerável imortal come estas coisas no dia a dia. Não admira que a sua condição física seja tão assustadora. Apenas com a simples força do corpo é possível esmagar tudo. O reino imortal tem mesmo muitas coisas que não conhecemos. Afinal, que tipo de mundo é este? Não consigo mesmo perceber. Que tipo de seres conseguem viver num mundo como este? Os 9 homenzinhos levantaram-se com dificuldade. Sentaram-se no chão com as pernas cruzadas, a circular a sua energia para digerir a comida que tinham ingerido. Até que, 10 minutos depois, os homenzinhos finalmente digeriram o poder dentro dos seus corpos. O imortal da espada sem nome foi o primeiro a acordar. Como es que te sentes? Estás bem? A voz imponente de Shen Feng explodiu por cima das suas cabeças, ecoando por todo o céu. Muito obrigado pela sua preocupação, venerável imortal. Estou bem. Não só digeri o poder dentro do meu corpo, como meu nível de cultivação também ficou um pouco mais forte. No reino inferior, a nossa cultivação já tinha estagnado. Não esperava que, ao chegar ao reino imortal, fosse realmente abalada. Muito obrigado, venerável imortal, por nos agraciar com este tesouro imortal. Este humilde servo está lhe infinitamente grato. É só comida caseira, nada demais. E estes homenzinhos tratam-na como se fosse uma pílula espiritual milagrosa. As aspirações deles são um bocado baixas, não são? Os pequenos deuses e demônios despertaram gradualmente. Eles sentiram o poder agitar-se dentro dos seus corpos. Não puderam deixar de ficar imensamente surpreendidos e felizes. Todos eles tinham ficado mais fortes. O Chen Feng também conseguia senti-lo. A aura destes homenzinhos, na verdade, eu não consigo detectar lá, mas a luz que os rodeia ficou um pouco mais brilhante. Portanto, devem ter ficado mais fortes, digo eu, mas por que é que eu sinto que ainda os consigo esmagar com um só dedo? O Shen Feng viu que os homenzinhos tinham acordado e que já não era preciso proteger luz. Conversaram um pouco entre si. Os homenzinhos estavam, certamente, profundamente gratos a Shen Feng, mas o Shen Feng não deu importância a isso e foi tratar dos seus assuntos. Originalmente, ele queria continuar a sua cultivação, mas, pensando bem, para completar um ciclo celestial, percebeu que provavelmente levaria até altas horas da noite. Não podes continuar sem descansar. Este tédio está a dar cabo de mim. Quando tenho tempo livre, sinto que não tenho nada para fazer. Por isso, ele simplesmente pegou numa enxada e começou a lavrar a terra no quintal. Fiquei mais forte. A minha força também aumentou muito. Antes de começar a treinar, ficava cansado só de cortar a relva. Agora, cavar a terra é surpreendentemente fácil. Também não sei se a doença terminal que tenho também foi resolvida. Um dia destes, quando tiver tempo, tenho mesmo de ir ao hospital fazer um check-up. De seguida, o Shen Feng cavou toda a terra à volta da casa de uma só vez. Enquanto os outros cultivam os seus poderes, o Shen Feng cavou a terra. Lutar contra pessoas, contra demônios, contra os céus, contra a terra, contra o destino. O que disputam é o grande caminho. O que atravessam é uma ponte de tábua única. Todo tipo de combates cruéis. E eu uso meu treino para cavar a terra. Se isto se soubesse, os meus pares iam rir-se de mim durante 3 dias. Felizmente, parece que mais ninguém neste mundo cultiva. Sou só eu. Nos dias que se seguiram, ele continuou a treinar, a limpar as ervas daninhas e a cavar a terra. Além da zona à volta da casa, havia muitos terrenos baldios perto dele. Todos os dias eram muito preenchidos. Durante este tempo, a família do seu tio mais velho vinha visitá-lo ocasionalmente. Nunca ficavam muito tempo, mas ninguém apareceu. O telemóvel também não tinha mensagens. O Chen Feng ficava cada vez mais forte, mas o que o deixava frustrado era que ainda não tinha ultrapassado o primeiro nível de refinamento de Ti. Esquece. É deixar as coisas acontecerem naturalmente. No entanto, com o avançar do treino, o meu apetite aumentava cada vez mais. Está na hora de ir comprar mais comida. Sementes, arroz, legumes, carne, laticínios. O Chen Feng fez uma lista de compras. Tenho de comprar bastantes coisas. Sozinho, não consigo trazer tudo. Tenho de ir pedir o carro emprestado ao tio. Dobrou a lista. Cheng Feng dirigiu-se para a casa do tio. Hoje o hospital da cidade enviou uns papéis. Dizem que o pequeno Feng está doente. E que cancro.
Não lhe resta muito tempo. Não admira que ele quisesse voltar para a aldeia. Afinal, não foi só por ter acabado com a Sui, nem sei se a família da Sui sabe disto. Não interessa se eles sabem ou não. O Feng é da nossa família. Não precisamos que mais ninguém se meta. Depois, quando acabares de descarregar, vai depressa ver o Feng. Ele agora deve estar muito mal. Coitado do rapaz. É uma grande pena. Está tão doente e não tem ninguém com ele. Ai. Depois vamos os dois ver o pequeno Feng. Teve uma vida tão difícil. Perdeu os pais tão novo, e agora, ele próprio. Cheng Feng não fazia a mínima ideia da conversa entre o tio e a tia. Estava a caminho de casa do tio. Ele também não se sentia um desgraçado. Pelo contrário, sentia-se muito feliz ultimamente. Tinha se libertado das amarras do trabalho. Estava a reencontrar-se a si mesmo, a relaxar a mente. Ah, socorro! Socorro! Ajudem-me! Depressa! Alguém que me ajude! Cheng Feng ficou pálido de susto. Correu apressadamente para dentro do pátio. Viu o tio preso debaixo de um triciclo virado, carregado de canas de milho, que o esmagava com força. O corpo dele estava todo soterrado. Via-se apenas um pouco da cabeça dele de fora. Aflito. Sem pensar duas vezes, correu para a frente. Feng, e tu? Vai depressa chamar ajuda. Tu sozinho. A senhora ainda não tinha acabado de falar, quando se viu Cheng Feng a meio agachar-se. Agarrou com as duas mãos a parte de baixo do triciclo virado. O triciclo até levantou do chão, e foi diretamente empurrado por Cheng Feng, dando uma volta para o outro lado. Tio, está bem. Pequeno Feng, Ele não estava doente. Isto parece de alguém que está doente. E como é que ele tem tanta força? Puxou com força com as duas mãos. E conseguiu virar o triciclo. Este triciclo, mais os caules de milho que o enchiam, deve pesar uns 200 ou 250 quilos, não? Como é que o Cheng Feng conseguiu virar-lo assim? O mais importante é que, no aviso de estado crítico enviado pelo hospital, não dizia que ele estava gravemente doente, com o corpo extremamente fraco. E que, com o passar do tempo, até andar se tornaria difícil. Até a morte? Mas o Cheng Feng que está aqui à nossa frente, onde é que ele parece minimamente doente? Não podia estar mais saudável. Há pouco a situação era crítica, e o Cheng Feng não pôde pensar em mais nada, por isso é que mostrou a sua força. Claro que ele também não tencionava esconder. Lá, tio, está bem? Haha, não foi nada, só me prendeu por um bocado. Não atingiu nenhum ponto vital, não te preocupes. Que tal irmos ao hospital ver isso? Por via das dúvidas, marcar uma consulta não é caro. Não foi mesmo nada. Não dói nem faz comichão. Só fiquei preso e não me conseguia mexer. Foi só isso. Nós, da família Cheng, temos uma constituição física forte. Com que estás preocupado? O tio mexeu o corpo todo. Dava para ver que ele estava mesmo bem. Isto fez com que Cheng Feng desse um suspiro de alívio. Xiao Feng, tens uma força descomunal. Há pouco, vieste a correr que nem um foguete, e, num instante, viraste o triciclo. Aquele triciclo não é nada leve. De onde é que te vem tanta força? É verdade, Xiao Feng. Como é que tens tanta força? Este triciclo não é leve. São precisas 3 ou 4 pessoas para o levantar. Ah, talvez tenha nascido com uma força sobre-humana. Não posso falar sobre o meu cultivo espiritual. Pelo menos, por agora, não posso contar. Senão, o tio e os outros vão pensar que sou maluco. Ah, a propósito. Tio, não foste tu que disseste há pouco que a nossa família Cheng é muito forte, que temos uma ótima condição física. Então eu ter esta força toda não é normal, seu maroto. Ainda usas as minhas palavras contra mim. Tio, não me batas, em criança já me bateste que chegue. Agora que sou adulto, vais bater-me outra vez, vou passar uma vergonha. Xiao Feng, falando a sério. Tu estás doente, não estás? É cancro, não é? O hospital disse que não te resta muito tempo. Foi por isso que decidiste voltar para casa. Meu rapaz, tens sofrido tanto. Por que não vens viver conosco? Eu sei que és orgulhoso. Mas nós somos a tua família. E a família não é um incômodo. Se vieres, podemos tomar melhor conta de ti. É verdade, Xiao Feng. Não te faças de forte sozinho. Nós estamos aqui para tudo. A família do meu tio consegue sempre dar-me um calor inesperado. Tio, tia. Não se preocupem.
Eu estou perfeitamente bem de saúde. Eu pareço doente? Olhem para mim, estou perfeitamente bem. Consigo virar coisas de 200 a 250 quilos como se nada fosse. Quem é que está doente e é assim? Mas o hospital enviou-nos um aviso de estado crítico. Um aviso de estado crítico, mas eles enviam esses avisos para outras pessoas. Acho que não é essa a regra. Pois não, seja como for. A família do meu tio soube mesmo do meu problema de saúde, mas agora a minha doença já estabilizou. Eu já cultivo. Uma coisinha de nada. Antes, não havia mesmo nada a fazer. Agora, já não há problema. Então, ou foi uma burla ou enganaram-se. Não estou eu aqui, perfeitamente bem. Se ter a força que eu tenho é estar doente, então não há ninguém normal no mundo. Tio, tia. Não precisam de se preocupar. Eu estou muito bem. Voltei para casa porque me fartei da vida na cidade. Só quis voltar a viver no campo. Mais nada. O tio e a tia entreolharam-se. Só passado um bocado é que disseram: tu não estás mesmo doente? Ou será que tens medo de nos preocupar, com medo de nos incomodar, e por isso é que fiquem descansados. Não podia estar mais saudável. Além disso, se eu estivesse mesmo doente e precisasse de vos incomodar, de certeza que não ia ter cerimônias. Acreditem, que eu ia ser um santinho. Ainda bem, quando recebemos a notícia, apanhamos um susto daqueles, e nós a pensar em ver-te assim que acabássemos de limpar os restolhos do milho. É ótimo que estejas bem. O tio e a tia puderam finalmente respirar de alívio. Aquele médico burlão e sem escrúpulos é mesmo uma pessoa horrível. Aquele vigarista enganou-nos mesmo. Gailan. Os dois resmungavam, queixando-se do hospital, mas, como Cheng Feng não tinha nenhum problema, os dois ficaram muito contentes. Tio, tia. Qualquer trabalho que haja, deixem-me ajudar-vos. Eu faço tudo. É raro eu vir cá. Deixem-me fazer o que for preciso. Epá. Não é preciso. Feng, ainda és novo. Não precisas de fazer trabalhos pesados. Deixa isso para o teu tio. Eu já tenho 27, 28 anos, e estão a dizer-me que ainda sou uma criança. Mas, aos olhos dos mais velhos, os mais novos nunca crescem. O Cheng Feng insistiu em arrudar. Como tinha muita força, rapidamente arrumou uma carroça de caules de milho. Ao ver isto, o tio Tian acreditou mesmo que o Cheng Feng provavelmente não estava doente. Por isso, deixou de ter cerimônias. Seria uma pena não aproveitar esta força toda. Acontece que a mó de pedra lá de casa caiu. Eu não consigo levantar, lá sozinho. Qualquer trabalho pesado que tenham, podem deixar comigo. O Cheng Feng Ryu Secham Armaroto. Sozinho, ele conseguiu levantar a mó de mais de 250 quilos. Como esperado, os genes da nossa família Cheng são mesmo fortes. Não só as nossas capacidades são fortes, muito fortes, como também esta força é descomunal. A pensar que, antes de começar a cultivar, nem pensar em levantar uma mó. Até me levantar da cama era um esforço. Parece que, durante este tempo, eu estive mesmo a evoluir. Depois, ao ver que eles já não estavam preocupados, o Cheng Feng pediu uma carroça emprestada para ir à vila comprar mantimentos. Depois de comprar as coisas da lista de compras, o Cheng Feng devolveu a carroça à casa do tio, e voltou para casa para começar o seu cultivo. Agora, depois de completar um ciclo inteiro, ainda mal passava das 4 da tarde. A velocidade de cultivo aumentou, pelo menos para o dobro. Depois de terminar o cultivo, o Cheng Feng tinha acabado de chegar à horta, quando viu a Fada Kunlun e o imortal da espada anônima prepararem-se para um duelo. Fada Kunlun. Tu e eu fomos os primeiros a fazer o avanço. Vamos trocar uns golpes, para ver o que ganhamos com a prática recente. Vamos lutar sem nos magoarmos. Que dizes? Esta fada de Kunlun é lindíssima. Quanto às proporções do seu corpo, são ainda mais deslumbrantes. Nem as influenciadoras das redes sociais com excesso de filtros de beleza, nem as celebridades que são perfeitas de todos os ângulos, são tão bonitas como a fada de Kunlun. No entanto, o único defeito é ser demasiado pequena. Pode ser. Há muito tempo que queria pôr à prova a arte da espada do imortal sem nome. A última vez que nos defrontamos foi no reino inferior. Naquela altura, trocamos um golpe a milhares de quilômetros de distância, e desde então que tenho esperado por uma oportunidade, para ter um combate a sério contigo. A fada de Kunlun é extremamente imponente. Ela fundou a seita imortal de Kunlun no reino inferior. A sua reputação é ilustre. Não foi algo que conseguiu apenas por ser bonita. No reino inferior, é aclamada como a deusa mais proeminente de todos os tempos. Sendo assim, peço desculpa pela minha ousadia. 10.000 espadas. O imortal da espada sem nome transforma uma espada em 10.000. Uma miríade de pequenas espadas brancas emerge por detrás da sua cabeça, avançando como uma tempestade sobre a fada de Kunlun. Arte imortal de Kunlun. Com a arte mortal de Kunlun, a fada de Kunlun faz selos com as mãos.
Uma enorme esfera de luz envolve o seu corpo. Na sua superfície, fluem todo tipo de runas imortais. O ataque da fada de Kunlun, em comparação com a última vez que enfrentou a aranha, apresenta uma pequena diferença. São aquelas runas, mas o aumento de poder é demasiado pequeno. Com o nível de poder que eles têm agora, ainda não conseguem derrotar a aranha que os perseguiu da última vez. Debaixo da pequena árvore, a fada de Kunlun e o imortal da espada sem nome já estão num combate renhido. A maré de espadas tenta submergir a fada de Kunlun, mas cada uma daquelas espadas voadoras, ao entrar em contato com a esfera de luz rúnica da fada de Kunlun, são todas repelidas ou estilhaçam-se. Feitiço imortal de Kunlun. Aparição do dragão azul. Um monstro com a forma de um dragão azul emerge da esfera de luz rúnica da fada de Kunlun e investe contra o imortal da espada sem nome. A fada de Kunlun realmente fez grandes progressos. Dito isto, o imortal da espada sem nome fez um gesto com os dedos em forma de espada, formando um selo complexo. Caminho da espada Ting Xuan, abre-te. Uma grande espada de luz flamejante materializou-se à sua frente. A espada gigante e o dragão azul colidiram violentamente. Com um estrondo, ambos se despedaçaram ao mesmo tempo. E o imortal da espada sem nome e a fada de Kunlun foram ambos projetados para trás pela força da explosão. A minha suspeita estava correta. Tu não és uma pessoa desta era. És a reaparição de um soberano ancestral. Se não me engano, tu deves ser o santo da espada, Li Qingxuan, um dos soberanos ancestrais. O daldo imortal da espada sem nome estava impregnado com a aura de um soberano ancestral. Era algo que a fada de Kunlun, na sua juventude, encontrou ao entrar num reino secreto para uma prova. Ela recordava-se vividamente, e por causa disso, quase pereceu. A fada de Kunlun possui, de facto, uma grande sabedoria. Afinal, não te consegui enganar. Há muito que eu suspeitava que não eras desta era. Como eu esperava. Não havia outra opção. Nos tempos antigos, alguém profetizou que o caminho para a imortalidade só se abriria nesta era. Por isso, a única escolha foi ficar adormecido. Isto parece envolver um enorme segredo do mundo da cultivação, mas para Chen Feng, isto não parece ter qualquer significado. Ficaram adormecidos durante quem sabe quantos séculos, apenas para ascender a este lugar bizarro chamado Planeta Azul. Por este objetivo, vocês realmente deram tudo por tudo. Antes de eu alcançar o meu Dao, fui uma vez atacada de surpresa por um soberano ancestral. Quase tive o meu corpo e Dao aniquilados. Desde então, jurei que haveria de encontrar os remanescentes dos soberanos. E vingar-me? Fada, não me interpretes mal. Li Qingxuan sempre foi honrado e justo. Quem te atacou a traição foi outra pessoa. Ele não tem medo que a fada Kunlun procure vingança. Apenas não quer que surjam conflitos internos no perigoso reino imortal. Neste momento, a única coisa que importa é unirmos-nos para sobreviver. Eu, Li, nunca participei nas disputas do reino Qiankun. Tu sabes bem disso. A palavra de um santo é inabalável. Não há necessidade de mentir. A fada Kunlun olhou para os santos que a rodeavam. Será que entre eles também há remanescentes dos antigos supremos? Encarados pelo seu olhar frio e sombrio, os outros franziram o sobrolho com firmeza. Mas também não disseram muito. Sendo eles também santos supremos, todos possuíam uma força mental extremamente poderosa. Não se considerariam mais fracos do que os outros, mesmo que a outra pessoa fosse a primeira mulher santa da história. Cheng Feng observava de cima os homenzinhos. Não esperava que entre os homenzinhos existissem, na verdade, tantos conflitos, competidores, caçadores, conspiradores, pela ascensão. Para conseguirem viver até o momento certo da ascensão, eles conspiram através das eras. Enganam e matam inúmeros guerreiros poderosos. Isto é tão brutal. Se isto fosse escrito num romance, cada um destes homenzinhos seria o protagonista de uma história. As suas experiências provavelmente não caberiam nem em vários milhões de palavras. As queixas do passado ficam, por agora, para trás, mas isso não significa que eu seja fraca. Porém, quando chegar à altura certa, eu irei, certamente, aqueles que me atacaram à traição, pedir contas. Embora eu seja uma mulher, não sou alguém que qualquer um possa intimidar. Os outros continuavam sem expressão, completamente impassíveis. Tu, uma mulher fraca, então não restam mulheres fortes no mundo. Perdoem-me por esta cena, senhores imortais. Assuntos privados como estes não deveriam ser anunciados aos quatro ventos. Mas um conflito é um conflito, e não há como o esconder. Inexplicável. Foi aquilo. Não há problema. Não tenho interesse nas vossas quesilhas. Muito menos me vou intrometer nas vossas lutas. O meu principal objetivo agora é o cultivo. Resolver o meu problema de cancro. Onde é que ia arranjar tempo
para participar nas disputas de gente como vocês. O Sênior Imortal é sábio e compreende os caminhos do mundo. Naturalmente, não tem tempo para se preocupar com os nossos assuntos privados. Esteja descansado, Sênior. Os nossos assuntos privados serão resolvidos apenas entre nós. Não iremos perturbar o seu sereno cultivo, Sênior. Sênior, tem um pedido um tanto ousado? Não sei se é apropriado fazê-lo. O que é? Fala. Recentemente, o meu treino tem tido sucesso. Sinto que a minha força aumentou a passos largos. Gostaria de o desafiar, Sênior, para ver que nível de existência alcancei neste mundo. Gostaria de saber se o Sênior me poderia dar umas lições. O Li Qingxuan quer mesmo desafiar-me? Ouvi bem. Queres desafiar-me? Bem, não é bem um desafio. Queria apenas testar a minha própria força, e que o Sênior me orientasse no meu treino. O que eu disse há pouco foi muito imprudente. A palavra desafio não pode ser dita de ânimo leve. Se o Alto Imortal aceitasse mesmo o desafio, ninguém diria nada, mesmo que ele me matasse com uma bofetada. Num desafio, a vida e a morte não importam. O meu cultivo melhorou, de facto, mas a diferença para o Alto Imortal ainda é como o céu e a terra. Mas, de qualquer forma, a diferença para o Alto Imortal é abismal. Seja como for, tenho de tentar. Aceito o teu desafio. Não é um desafio. Enganei-me. Não quero morrer. Sênior, então, por favor, contenha a sua força. Não te preocupes. Usa toda a tua força. Também quero ver, depois do vosso avanço, que nível o vosso poder alcançou. Não devia ter dito a palavra desafio. Estou em pânico. O Sênior Li Qingxuan usou o cultivo de toda a sua vida. O caminho da espada de Qingxuan. 10.000 espadas. Uma densa multidão de espadas voadoras materializou-se do nada. O seu tamanho era, na verdade, maior do que uma bola de basquetebol. Inúmeras espadas voadoras voaram na direção de Sheng Feng. Esta técnica chocou os sábios presentes. Aparentemente, quando lutou há pouco com a fada Kunlun, Li Xinghuan ainda se estava a conter. Não usou toda a sua força. Quem diria que ele era tão poderoso? O primeiro sábio da espada dos tempos antigos. Faz jus à sua fama. Mas quando a esfera das 10.000 espadas se precipitou para a ponta do dedo de Shen Feng, com um peteleco, fez com que as 10.000 espadas se despedaçassem. 10.000 espadas em uma. Li Qingxuan condensou o caminho da espada. Uma espada de luz coberta de runas antigas apareceu. Apareceu uma espada fortalecida pela sua origem deslumbrante. Li Qingxuan usou até as runas do Dao do caminho justo da sua própria origem, fortalecendo a espada gigante. Apesar de ser chamada de espada gigante, na verdade, era apenas um pouco maior do que 2 dedos juntos. Sênior, cuidado! Li Qingxuan e espada tornaram-se om. No seu corpo, surgiram densas marcas de espada. Estas são as antigas runas da espada. Diz a lenda que são as runas mais precisas do caminho da espada, desde o nascimento do céu e da terra. Diz a lenda que o céu e a terra gravaram estas runas do caminho da espada no corpo. Pode transformar-se em energia de espada primordial. Um golpe com um poder que supera o de um sábio. Pensar que foi Li Qingxuan que mais obteve. A sua sorte é imensa. O trunfo deste Li Qingxuan é realmente forte. É digno de ser o primeiro sábio da espada dos antigos. Os sábios que assistiam ficaram chocados. Mas Li Qingxuan, que se tinha tornado um com a sua espada, aquela espada de luz rúnica que ele criou, foi, ainda assim, estilhaçada por um peteleco do dedo médio de Cheng Feng. Desfez-se instantaneamente. Li Qingxuan caiu do caminho, e caiu no chão. Os pequenos ficaram boquiabertos. O venerável imortal é demasiado assustador. O Li Qingxuan recorreu a tantos meios, e mesmo assim não resistiu a um simples estalar de dedos. Um monstro entre os monstros. Ficaste mais forte. Como é que não sinto nada? Continuas com o mesmo poder de ataque de antes. Será que a força aumentou muito pouco, e por isso não me apercebi? Eu já passei por uma transformação. E tu ainda dizes que não te apercebeste? Que grande falhanço! Na verdade, o Cheng Feng não se tinha mesmo apercebido. Entre o Li Qingxuan de antes e o atual Li Qingxuan, quão grande era a diferença de poder. Ao ver a expressão do Cheng Feng, não parecia que estava a gozar, mas sim a constatar um facto. Isto deixou os pequenos ainda mais arrepiados. Que tipo de ser é este venerável imortal? Absurdamente poderoso. Os pequenos santos confirmaram, mais uma vez, a diferença entre eles e o Cheng Feng. Depois de conversar um pouco com os pequenos, cada um foi tratar dos seus assuntos. O Cheng Feng plantou na terra as sementes que comprou no mercado. Plantou-as de acordo com o seu próprio plano. Plantou os legumes de que gostava de comer. Legumes comuns.
que em 1 ou 2 meses de crescimento estão prontos a comer. Antes, quando Cheng Feng voltou para casa, receava não poder comer os legumes que ele próprio plantou. Agora, ele estava muito confiante. Depois de plantar os legumes, comeu. E o Cheng Feng foi descansar. No dia seguinte, o toque do telemóvel acordou. Ele procurou as apalpadelas na almofada durante um bom bocado, até encontrar o telemóvel. Encionado. Estou? Quem fala? Como assim? Perguntas quem fala. Cheng Feng. Não estás a reconhecer a minha voz. Já não queres o emprego. É isso? Despacha-te e levanta-te daí. E faz o plano de trabalho que te enviei. O cliente precisa desse plano com urgência. Se te atreves a estragar tudo, ficas sem o bônus deste mês. Sim, chefe. Faço já. Sim, chefe. Espera aí. Eu já me despedi, caraças. Por que é que tenho de aturar este idiota? Será que o meu corpo foi dominado pelo trabalho durante demasiado tempo, e a minha mente desenvolveu um instinto? Dou-te 2 horas. Quero ver os resultados do plano. Se não, corto-te o bônus, vai pentear macacos. Corta lá. Quem é que quer saber desse teu bônus de merda? Trabalhar o caralho. Põe-te a andar daqui para fora, a incomodar os sonhos das pessoas logo de manhã cedo. És maluco, ou quê? Depois de o insultar, desliga o telefone. Numa palavra, brutal, libertador. Desde que comecei a falar com o chefe da empresa, esta foi a conversa mais agradável que já tive. Realmente, aquele ditado é verdade, é a mais pura das verdades. Largar a boa educação e aproveitar uma vida de canalha. Ser um canalha é mesmo muito gratificante. Depois de perder a vergonha na cara, o meu humor melhorou bastante. O chefe liga novamente. Cheng Feng atende. Ah, sim? Ora, seu Cheng Feng. Como é que tu te atreves a falar assim comigo? Caraças, já não queres trabalhar, não é? Sabes quanta gente aí fora quer este trabalho? Arruma as tuas merdas e põe-te a andar daqui para fora. Agora mesmo, se te atreves a insultar-me, eu insulto-te a ti. Insulto-te. E então, estás a armar-te em quê? Em pessoa de sucesso, à frente dos outros. És só aparências. Na empresa, não és merda nenhuma. Com aquela miséria de ordenado que pagas por mês, e ainda ages como se estivesses a dar esmola a alguém. Eu trabalhar para ti é uma troca de valor. Não é viver da esmola que me dás. Quem caralho pensas que és para agires como um tirano? Com esses teus olhos vesgos e esse nariz torto. Não admira que a tua mulher tenha fugido com outro. O pior é que tu nem sequer sabes o quão feio és. Sabes uma coisa? És como um sapo na sarjeta. MNAT, tom DNX. Uma rã no fundo do poço que sonha ser um cisne. Estás a delirar? Pois claro. As pessoas sem maneiras são as mais felizes. Quando algo te irrita, dá um prazer enorme. É uma alegria que evita a depressão. Não, tu, estás feito. Meteste-te comigo. Quero ver como é que vais continuar na empresa. Vou te cortar os prêmios todos. Eu vou te dar o trabalho mais cansativo. Vou me vingar de ti a sério. Tu deves ter um problema na cabeça, não? Quem é que quer ficar nessa empresa de merda? Eu já me despedi há que tempos. Tu deve ser mesmo atrasado mental, não? Dito isto, Cheng Feng desligou o telefone. Agora que já acendi. Quem é que ainda precisa de trabalhar? Depois de arrasar com o ex-chefe, estava de ótimo humor. Até o ar lá fora parecia melhor. O sol parecia tão adorável. O sol. Duvido seriamente que seja adorável. A razão pela qual eu era infeliz no passado era por ter suportado demasiada pressão psicológica. Até o facto de ter tido cancro também foi por causa dos anos de opressão que sofri. Esqueceu a luta com o antigo líder. Ele e Cheng Feng caminhavam habitualmente em direção à horta. Todos os dias, ele ia ver como estavam os homenzinhos. Afinal de contas, viver aqui era bastante perigoso. Sabe-se lá, os homenzinhos podiam ser atacados por cães e gatos selvagens. Ao encontrarem estes monstros, os homenzinhos talvez não conseguissem sobreviver. A primeira coisa que fazia todos os dias ao acordar era ir ver se os homenzinhos tinham sobrevivido. Só depois disso é que podia cultivar em paz, venerável e mortal. Finalmente chegou. Cheng Feng tinha acabado de chegar junto à pequena árvore, quando viu os homenzinhos à sua espera, com grande expectativa. Os seus olhares estavam cheios de pânico e desamparo. Aconteceu alguma coisa. Foram atacados por um animal. O que é que se passou? Li Qinghuan e o imortal da espada Kunlun. Parece que estão a morrer. Venerável e mortal. Por favor, veja o que eles têm. Foram atacados por uma criatura demoníaca. Parece que estão doentes. Doentes. Mas que raio de motivo é este? Os ascendidos também ficam doentes? É a primeira vez que ouço dizer que os ascendidos podem adoecer, mas também é normal. Porque este grupo de ascendidos já de si não é normal. Os ascendidos dos outros destroem o céu e a terra, enquanto que os meus ascendidos são tão fracos, que um dedo os consegue esmagar. Se vocês não adoecem, quem há de adoecer? Que doença tão grave será esta, para deixar 2 ascendidos à beira da morte? Rapidamente.
O Fodaron Kunlun e Li Qingxuan foram trazidos pelos outros sábios. Os dois estavam com um ar muito doentio, estirados numa maca tecida de ervas daninhas. Apáticos. A maca tecida de ervas daninhas era muito rudimentar, contudo, de momento, esta é a melhor ferramenta que os ascendidos conseguem fazer. Veja, Imortal Sênior, não sei que doença grave é esta, e pensar que os está a fazer quase perecer de um dia para o outro. Esta doença é mesmo assustadora. O reino superior é mesmo muito perigoso. Não só é preciso estar sempre atento a monstros terríveis, e a regras de aniquilação bizarras, como também há que ter cuidado com doenças que podem surgir de repente. Nem os santos conseguem resistir a esta doença. No reino inferior, nem sequer se adoece. E nenhuma regra prejudicial consegue invadir o nosso corpo. O corpo dourado, imortal e indestrutível, é a inveja de tantos cultivadores. Estes dois homenzinhos parecem que estão prestes a bater as botas. Parece-me que estão doentes. O que é que eu faço agora? Será que devia chamar um médico para tratar os homenzinhos? Esquece lá isso. São uns homenzinhos tão pequenos. Se eu chamasse mesmo um médico, não era garantido que os conseguisse curar. Em resposta, Imortal Sênior. Eles adoeceram ontem à noite. Os dois tanto têm calafrios como febre. A testa deles está a ferver, como se estivesse em chamas. Têm a garganta inflamada. E não param de tossir. Cheng Feng aproxima-se para observar com atenção. O homenzinho está deitado numa maca. É mesmo muito pequeno. Estar a olhar tanto tempo foi inútil. Cheng Feng, impotente, só pode pegar no telemóvel e voltar ao fórum de monstros da internet para perguntar. Pergunta: se tivessem um reino de homenzinhos, e os homenzinhos lá dentro ficassem doentes, com sintomas como calafrios e febre, testa a ferver, garganta inflamada, nariz entupido, e a pingar, que método usariam para curar estes homenzinhos? Que doença é que acham que os homenzinhos apanharam? Agora está estendido ao comprido. Parece que não se consegue levantar da cama, à espera de respostas online. Urgente, urgente, urgente. Oh mano! Andas a ler romances a mais, não? E ainda vens com essa de: e se tivesses um país de gente pequena? Por que é que não dizes logo que estás a tentar alcançar a imortalidade? Nesse país de gente pequena, há miúdas. A miúda está doente? Se estiver, podes dizer-lhe para tirar a roupa primeiro, e faz-lhe um bom check-up ao corpo. Vê lá se não te escapa nenhuma doença grave. Eu já vi este da última vez, quem falou em fazer um check-up ao corpo também foi ele. Da última vez, quem disse que imbecil também foi ele. O de cima é mesmo um tarado de primeira. Se lhe abrissem a cabeça, era só perversão. Uma mente a transbordar de perversão. Com base nos meus 13 anos de experiência como veterinário, se o teu bicho de estimação não sofreu nenhum acidente, então o que se vai passar vai ser mesmo um acidente, porque a situação é grave ao ponto de ele não se levantar da cama. Mas eu, como veterinário, tenho um remédio que garanto que o cura num instante. Garanto que a doença desaparece. Se não me engano, a tua pessoinha deve estar só constipada. Só tens de lhe dar um remédio para a constipação, e ele fica curado num instante. Constipação. Simples assim. Otto do quarto post, tens a certeza? Tu, como veterinário, também consegues curar doenças de pessoas? Que diferença há entre pessoas e animais? Além disso, ele é infantil ao ponto de dizer que tem um país de gente pequena. Por que é que eu não posso, em nome da veterinária, agir como um médico divino? De qualquer forma, os sintomas que o autor do post descreveu. Model. Quem estuda medicina sabe disto. É só uma constipação. Está bem, toma-se um comprimido para constipação, dorme-se um pouco e pronto. É assim tão complicado? Este bando de dramáticos continuava a discutir freneticamente. Entretanto, o Cheng Feng desligou o telemóvel. Com o aviso do veterinário, o Cheng Feng observou com mais atenção. O estado da falda Kununedom Li Xingquan era mesmo só uma constipação. Será que eles apanharam frio ontem? Ontem à noite veio mesmo uma corrente de ar frio. Estava gelado. Deixava uma pessoa com as mãos e os pés tesos. Fomos todos para os quartos para nos abrigarmos do frio, mas eles os dois são muito teimosos, especialmente depois de serem constantemente repelidos pelo Sênior Imortal. Sentiram que não podiam continuar a ser tão fracos, nem continuar nesta decadência. E por isso, continuaram a treinar. E depois, não houve depois. O tempo já está a ficar outonal. As noites costumam ser frias. Quanto mais estes homenzinhos, que são uns fracos de todo. Até os adultos normais se constipam facilmente. Esperem aí. Vou preparar-lhes um remédio. O Cheng Feng voltou ao quarto e ferveu uma taça de água. Depois, pegou na embalagem do medicamento para a constipação que lhe tinha sobrado. Se desse a cápsula inteira, os homenzinhos de certeza que não a conseguiriam tomar. Depois de pensar um pouco, o Cheng Feng abriu a cápsula, verteu o pó e misturou com a água quente.
Depois de ter feito isto, o Cheng Feng trouxe a poção. Vou dar-vos um pouco da poção, para darem aos dois. Senhor Imortal, que remédio é este? O remédio. Vendo que Cheng Feng não dizia nada, os homenzinhos também não se atreveram a fazer mais perguntas, mas o que os surpreendeu foi que esta poção, cuja origem desconheciam, depois de os dois a terem tomado, surpreendentemente, começaram a melhorar muito depressa. Esta poção medicinal é muito eficaz. Digna de um ser imortal, tem mesmo o poder de ressuscitar os mortos. A expressão com que olhavam para Cheng Feng tornou-se ainda mais reverente. As coisas do reino imortal são verdadeiramente imensuráveis. Especialmente este Senhor imortal, que é verdadeiramente omnipotente, um Deus. É mesmo um Deus. No reino inferior, nós somos sábios. Uma existência semelhante à de um Deus celestial. Mas aqui, Cheng Feng, para nós, é como um Deus. E Cheng Feng, ao ver que o remédio para a constipação funcionava, não pôde deixar de soltar um suspiro de alívio. Desde que os cure, está tudo bem. Os ascendentes dos outros são invencíveis neste mundo. Cortam os céus, a terra e o próprio ar. Mas os meus ascendentes, só porque passaram a noite a treinar, e o tempo arrefeceu um pouco, apanharam uma constipação. E o mais incrível é que uma simples constipação quase lhes tirou a vida. Digam-me lá, se estes ascendentes não dão preocupações. A fada Kunlun tomou o remédio, e o suor começou a brotar por todo o seu corpo. Pouco depois, despertou lentamente. Muito obrigada, venerável imortal, por me ter salvo a vida. A benevolência do venerável para com a fada Kunlun jamais será esquecida. Não te mexas. Descansa e recupera em paz. Por agora, não tentes treinar. Primeiro recupera, depois falamos sobre isso. Não te esforces para subir de nível, como um treino demasiado intenso, senão ainda apanhas uma miocardite ou algo do gênero. Isso pode ser fatal. Miocardite? O que é isso? Mas, já que é um aviso do imortal, então é melhor não treinar. As coisas foram feitas à pressa. O treino deve ser feito passo a passo. Ir longe demais pode causar muitos problemas. Cheng Feng viu que os homenzinhos estavam seguros, e deu-lhes alguns pães achatados. Ele, por sua vez, escolheu um grande pedaço de carne de vaca, preparando-se para se sentar e treinar. Inesperadamente, aquele telefone tocou outra vez. O que é que se passa com este chefe? Parece que ainda não aprendeu a lição. Pôs o telemóvel em silêncio, atirou para o lado e continuou a treinar. Ele não queria, por causa de um simples ex-chefe, desgastar-se mentalmente. Depois de Cheng Feng completar um ciclo completo, sentiu-se completamente revigorado. Nada mal. A minha força aumentou outra vez. A velocidade não aumentou tão rápido como nos últimos dias, mas ainda assim é um progresso. A condição do meu corpo melhorou um pouco mais. Os músculos e os ossos estão desobstruídos. O Qi flui livremente. Estou em melhor forma do que antes de adoecer, e ainda só passa da 1 da manhã. Desta vez, para completar um ciclo completo, precisei de muito menos tempo do que das vezes anteriores. Pode-se considerar um salto qualitativo. Isto significa que, de agora em diante, num só dia, vou conseguir completar 2 ciclos completos. A minha força vai crescer ao dobro da velocidade. A este ritmo, superar a primeira camada do refinamento de Qi está para breve. Mas este meu pavo do antigo chefe, não sei que bicho lhe mordeu. Andaram a bombardear meu telemóvel. Em apenas uma manhã, tinha 23 chamadas não atendidas. Esta pessoa é viciada em ligar. Ou que, o Cheng Feng preparava-se para o bloquear. E o telefone voltou a tocar. Hesitou por um momento. O Cheng Feng atendeu. Estou. O que quer? Não ficou satisfeito com o sermão? Está zangado e quer voltar para levar mais? Aconselho-o a não se humilhar, porque não tem a mínima hipótese contra mim numa discussão. Cheng Feng. Oh Feng. Finalmente conseguiu que o Cheng Feng atendesse o telefone. Ele já não se atreveu a exaltar-se. Falou com um tom amável e sereno. Oh Feng, aquilo que se passou entre nós não terá sido um mal-entendido? Hoje em dia, o trabalho não é fácil de encontrar. Se te despedires, vai ser muito difícil encontrares outro emprego. Que tal fazermos assim? Tu voltas para o trabalho, e eu finjo que não se passou nada. Durante este período em que faltaste, pago-te o salário e o prêmio de assiduidade na mesma. Consideramos como se tivesses tido férias pagas. Que te parece? Eu já estou noutra. Esse trabalho de merda, que o faça quem quiser. Este menino já não está para vos servir. Além disso, a forma como este chefe mudou de atitude é nojenta. De certeza que não o faz para o meu bem. Ah, Pupma. É melhor o senhor procurar alguém mais competente. Não tenho a mínima vontade de voltar para aquela empresa de merda.
Para o senhor estar a falar comigo de forma tão submissa, para me estar a implorar que volte para o trabalho, será que o projeto deu problemas? Será que descobriram algum problema? Sem mim nesse posto. Ninguém dá conta do recado? Pois é. Apenas com aquele estagiário convencido, e com aquela velha raposa que não sabe nada mas finge que sabe, e ainda o lambe-botas que é promovido e aumentado por graxar. Que competência é que eles podiam ter? Ao ouvir estas palavras do Ren Feng, o chefe ficou sem palavras durante um bom bocado. Parece que acertei. Ó Feng, tu também sabes que a empresa está com dificuldades, por isso, faz de conta que nos estás a ajudar. Volta para resolver o projeto. Se quiseres ir embora depois, vais, pode ser. Originalmente, eu pensava que aquela velha raposa e o estagiário novato eram espetaculares, que podiam substituir completamente o Chen Feng. Quem diria que era tudo conversa fiada, assim que o Chen Feng se foi embora? O departamento deles foi completamente por água abaixo. Se não voltares, este projeto já era. E a nossa empresa provavelmente também não vai aguentar. Espera lá. Você não estará a fazer alguma confusão. Que tipo de relação temos nós para falar? Que amizade é que existe entre nós para se falar? O que é que eu tenho a ver com o facto de a sua empresa não sobreviver? Quando este mestre estava aí, vocês não souberam dar valor. E ainda pensaram, erradamente, que qualquer um podia substituir este mestre. Agora que há problemas, lembraram-se deste mestre. E de dar uma curva. Quem é que vos liga alguma? Este mestre está ocupado a cultivar a imortalidade. Ó Feng, não te zangues. Antes, eu estava mesmo cego. E desperdicei o teu talento. Olha, fazemos assim, se voltares, pago-te o dobro do salário. Pago-te, não, o triplo do salário. Uau, que generosidade. Parece que o problema em que te meteste desta vez não é pequeno. Pois parece, mas eu continuo a dizer o mesmo. Mas o que é que eu tenho a ver com isso? Não é problema meu. Para ser usado e depois deitado fora. Eu não sou tão parvo. Cheng Feng, não pode ser tão insensível. Pensa em quando não tinhas trabalho. Quem é que te deu a oportunidade de trabalhar? Quem é que te deu a oportunidade de aprender? Quem te deu a oportunidade de te formares? A empresa deu-te tantos benefícios. E no fim, é assim que retribuis a empresa. Por que é que és tão egoísta? Hey. Tu não bates mesmo bem da cabeça. O trabalho é apenas um processo de troca de valor. E ainda falas em aprender e formação. Além disso, o meu contributo anterior para a empresa não foi, de forma alguma, proporcional ao que recebi. Ele já não tinha paciência para lhe dar mais conversa. Desligou o telefone. De qualquer forma, o trabalho que tinha de ser passado já estava passado. O salário também já estava pago. Já não tinha rigorosamente nada a ver com aquela empresa. O chefe enviou-lhe uma mensagem de imediato. Feng, há pouco agi por impulso. O que é que precisas? Para nos ajudares a resolver este problema? Ou Cheng Feng Nemolhao? Atirou o telemóvel para o lado. Foi preparar o almoço. E devorou um grande bife. Continuou o seu cultivo. A carne de vaca é, sem dúvida, o alimento com alto teor de proteína mais adequado ao corpo humano. Se eu conseguisse comer uma quantidade suficiente de carne de vaca todos os dias, o progresso do meu cultivo seria, sem dúvida, mais rápido. Carne de vaca. E assim, completou mais um ciclo de circulação. O Cheng Feng abriu os olhos. Expirou longamente, libertando o ar turvo. Desta vez, a circulação foi excepcionalmente fluida. Antes, ainda sentia um ligeiro bloqueio. Hoje, fluiu tão suavemente como se estivesse lubrificado. O Cheng Feng levantou-se. Sentia o corpo totalmente revigorado. Desferiu alguns socos ao acaso. Cada soco rasgava o ar com um assobio. Não só a sua força tinha aumentado. O meu corpo parece ter ficado mais rijo. Não é a dureza que as pessoas normais compreendem. É antes um aumento da resistência da pele. Pequenos arranhões e raspões. Simplesmente não conseguem deixar marcas na minha pele. Se eu cultivar até um nível mais alto, será que consigo, tal como nas novelas de cultivo, segurar o sol e a lua e colher as estrelas? Não haverá ninguém como eu no mundo. Deixa para lá. É melhor não sonhar demasiado alto. O caminho é muito difícil. No mundo do cultivo, existem muitos praticantes, mas não se vêem muitos a atingir esse nível. Tornar-se um ser assim tão poderoso, a probabilidade é provavelmente mais baixa do que entrar para uma universidade de topo. Desta vez, um ciclo celestial completo. Demorou apenas 3 horas. É que da primeira vez que completei um ciclo, demorei um dia inteiro. Estou a progredir muito depressa. Este tal de Wang é maluco. Só pode. Vou ligar-lhe outra vez para o despachar. Mestre, eu chamo-lhe mestre. Está bem, por favor, peço-lhe, ajude-me só desta vez. Desde que me resolva a falha do programa, eu faço tudo o que me pedir. O Cheng Feng queria bloquear-lo diretamente, mas, pensando melhor, acabou por lhe dizer: posso ajudar-te, mas pagas-me o valor de mercado para um freelancer, multiplicado por 100. Senão, é impossível ajudar-te.
Mestre, finalmente falou, mestre. Mas 100 vezes é demasiado. 100 vezes. O preço não é negociável. Se disseres mais uma palavra. Não, não, não. 100 vezes. Que seja. Este Cheng Feng é um grande ladrão. Ele que era uma pessoa tão honesta e submissa. Como é que não reparei que ele era tão malvado? Mas, pelo futuro da empresa, tenho de ceder. Ele aceitou assim. Este tipo antes era tão arrogante. Pedir-lhe um aumento de 100 yuan era como se lhe estivessem a arrancar um dente. E agora, de repente, é tão fácil de lidar. Parece que este projeto é mesmo muito importante. Só quando se apanha o ponto fraco do adversário. Não importa quem ele seja. A personalidade não interessa. Todos acabam por ficar mansinhos. Primeiro a transferência, depois o trabalho. Se aceitas, pagas. Se não podes aceitar, então, posso aceitar, posso aceitar. É como se costuma dizer, em quem se confia, não se deve desconfiar. Além disso, Feng, no teu caráter, eu ainda confio. Estou a falar de 100 vezes o preço, livre de impostos, 100 vezes o preço, e ainda por cima livre de impostos. Que ganância! Como é que nunca reparei que este tipo era tão ganancioso? Não diziam todos que o Cheng Feng era um banana? Já viste um banana tão ganancioso? Será que este tipo antes se estava a fingir de cordeirinho? Ou será que, de repente, abriu os olhos? O que é que lhe terá acontecido? Como é que deixou de ser fácil tirar proveito dele? Algo não está certo. Não, não. Sem problema nenhum. Eu também ia dizer que era 100 vezes o preço, livre de impostos. O Grande Wangriasa, embarachado. Mesmo através do ecrã, o Cheng Feng conseguia perceber este tipo. Neste momento, deve ter um sabor amargo na boca, ao pensar no gerente Wang. E no seu estado de espírito naquele momento, o Cheng Feng sentiu uma enorme satisfação. Saber que estás desconfortável faz-me sentir bem a mim. Então, ficamos por aqui. Clem recebeu uma transferência do gerente Wang, 210 mil yuan. Antigamente, para ganhar 200 mil, nem sabia quanto tempo demoraria, mas agora entram-me 210 mil na conta sem mais nem menos. Bem, seja como for, com este dinheiro, também posso ficar descansado, a viver a minha vida pacata no campo, uma vida dedicada ao meu aperfeiçoamento. Cheng Feng voltou para o quarto, ligou o computador e abriu o programa que o gerente Wang lhe tinha enviado. Abriu os códigos e números familiares que já não via há tanto tempo, linhas e linhas de código denso. Tudo isto foi fruto de tanto trabalho e dedicação, o resultado de inúmeros dias e noites. Tenho de admitir. Admiro bastante o meu eu do passado. Ter conseguido realizar um projeto desta envergadura, corrigir o bug e resolver a falha era, na verdade, muito simples, porque era o código que o próprio Cheng Feng tinha escrito. Ele viu logo onde estava o problema. Os seus dedos bateram no teclado algumas vezes. Resolvido. 2 minutos. Só demorou 2 minutos. Depois de terminar o trabalho, Cheng Feng pensou um pouco. Não enviou imediatamente o ficheiro corrigido. Não o enviou ao gerente Wang. Em vez disso, telefonou-lhe. O teu problema é um bocado sério. Pelo que vejo, não consigo resolver isso em menos de uma semana. Tanto tempo. Oh Feng, não consegue ser um pouco mais rápido? Estamos com muita pressa. Olha, que tal assim? Vou esforçar-me um bocado. Em 5 dias, trato-te disso. É mesmo o mais rápido que consigo fazer. Plim. Recebeu um bônus do gerente Wang. 8.888. Feng, por favor, pense numa solução. Veja se consegue ser um pouco mais rápido. Gerente Wang, você é despachado. Já que é tão franco, então também me vou esforçar ao máximo. 2 dias, passo 2 noites em branco, mas entrego-lhe o trabalho. Cheng Feng, meu amigo, que lealdade. Como é que nunca reparei que eras tão leal? Muito obrigado, muito obrigado. Então, obrigado pelo seu esforço, Feng. Quando tiver oportunidade, hei de agradecer-lhe devidamente. É bom que saiba. Pronto. Ficamos assim, vou despachar o trabalho. Falamos depois, está bem. Então não o incomodo mais, até logo. E assim, Cheng Feng foi todo contente preparar o jantar. Do outro lado, o gerente Wang ainda pensava que Cheng Feng estava a matar-se a trabalhar. Se ele soubesse que nessa luta, Cheng Feng, na verdade, só demorou 2 minutos para resolver tudo, e que no resto do tempo esteve a mandriar, qual não seria a sua reação? Na outra ponta da cidade, uma mulher de negócios sofisticada acabava de se despedir de vários homens de fato à porta de um restaurante. Aqueles homens tinham um ar arrogante, como se fossem imperadores a desfrutar da vida, enquanto a mulher manteve um sorriso no rosto o tempo todo, abrindo-lhes pessoalmente a porta do carro. Diretor Lin, com cuidado. Diretor Lin,
Vá com cuidado. Depois de os homens partirem de carro, a mulher desfez o sorriso falso, mas a alegria no seu rosto era ainda assim evidente. Sim, era mais que evidente. Fechei outro negócio. A comissão deste, fazendo bem as contas, deve rondar os 2.500. Este mês, de certeza que vou ter um salário superior a 10.000. Gostava de saber o que é que aquele Cheng Feng anda a fazer agora. Aquele parolo. De certeza que anda a lavrar a terra. Nem sei que futuro é que ele pode ter ao voltar para a aldeia. A comissão que eu ganho num só negócio é mais do que ele ganha em 3 meses a trabalhar no campo. É um caso perdido. Ele não tem mesmo ambição nenhuma. Ainda bem que acabei com ele. Cada vez mais sinto que acabar com ele foi a decisão mais acertada da minha vida. Afinal de contas, eu e o Cheng Feng já não pertencemos ao mesmo mundo. Da próxima vez que nos virmos, talvez a diferença entre os nossos estatutos seja abismal, mas o que Sui não sabia era que, depois de voltar para sua terra, Cheng Feng não estava de todo na miséria. Pelo contrário, com um simples trabalho que aceitou, ganhou mais de 200.000. Claro que o que mais surpreendeu o Cheng Feng não foram esses mais de 200.000, mas sim o cultivo imortal. A sensação de me tornar mais forte também é agradável. Sem dar por isso, passaram-se 2 dias. Com um estrondo, o corpo do Cheng Feng foi subitamente envolvido por uma intensa luz dourada. Eu ultrapassei o primeiro nível de refinamento de Qi. Sinto que tenho uma força inesgotável no corpo. Sinto um poder imenso nos meus punhos. Até sinto que sou capaz de arrancar montanhas e dominar o mundo. Senhor Imortal, o Senhor conseguiu. O Senhor ultrapassou o primeiro nível de refinamento de Qi. Após o avanço do Cheng Feng, as pequenas criaturas sentiram uma pressão nunca antes vista. Era uma pressão que vinha da linhagem, como se uma besta de nível superior estivesse perante uma besta de nível inferior e de linhagem fraca. Parece que ultrapassei mesmo o primeiro nível de refinamento de Qi. Que primeiro nível de refinamento de Qi tão poderoso? E não era só ele. Os outros ascendidos também estavam em choque. O primeiro nível de refinamento de Qi do Cheng Feng não é nada como o primeiro nível de refinamento de Qi que nós conhecemos. Este é o primeiro nível de refinamento de Qi do Reino Imortal. Estava a pensar por que é que o Imortal Sênior não avançava há tanto tempo. O efeito do seu cultivo é diferente do nosso. Os resultados do seu cultivo estão muito para além do que conhecemos. Não é o mesmo que o primeiro nível de refinamento de Qi que vocês compreendem. Então, que raio é que eu cultivei? Sem precedentes. Nunca vi nada assim. E o que é que vai acontecer? Não vai dar problemas, pois não. O que vai acontecer, também não sabemos ao certo. Mas será forte, para além da imaginação. Afinal de contas, somos nós, os 9 grandes sábios, que unimos forças para criar este método de cultivo. Não havia como ser fraco. Estes homenzinhos que me ensinaram a cultivar, nem sequer sabem em que estado estou. Então, como é que vai ser o meu futuro? Talvez possa ir ao hospital fazer um check-up, para ver se o meu cancro desapareceu. Agora que a minha força atingiu o primeiro nível de refinamento de Qi, já posso relaxar um bocado. E quanto ao dinheiro? Ganhei mais de 200.000. É mais que suficiente para o dia a dia. Senhor Imortal. Talvez seja por cultivares uma arte imortal. Um corpo de mortal a cultivar uma arte imortal terá efeitos diferentes. Deve ser isso. Cultivar a imortalidade neste mundo é de certeza diferente do que no mundo dos homenzinhos. Se o aumento de poder fosse o mesmo, quando os 9 sábios ascenderam para aqui, já tinham arrasado este mundo há muito tempo. Como é que podiam ser tão inúteis? Primeiro nível de refinamento de Qi. Sinto que o meu corpo evoluiu. É isso mesmo. Evoluiu. É como se tivesse abandonado a minha espécie original e evoluído na direção de um super-homem. Consigo ouvir o chilrear a mais de 100 metros de distância, e saber a sua localização exata, e até no meio de um matagal. Consigo ver os corpos minúsculos. Se eu der um murro ao acaso, até o Tyson tinha de me chamar chefe. E isto é apenas o primeiro nível de refinamento de Qi. Já me dá esta sensação. Se eu subir ainda mais de nível, fico mesmo cada vez com mais expectativas. Ding. A enviar ficheiro ao gerente Wang. Ding. Ficheiro enviado com sucesso. O Feng é mesmo pontual. Disse que eram 2 dias e foram 2 dias. Até terminou mais cedo. Muito obrigado. Deves estar exausto depois destes 2 dias. Obrigado pelo teu esforço. Obrigado. Missão cumprida. Quando tiveres tempo, pago-te uma bebida. Hei de agradecer-te como deve ser. A ansiedade que senti nestes 2 dias finalmente desapareceu. Missão cumprida. Este projeto está garantido. Uma futura empresa cotada na bolsa, com um futuro promissor. Estamos quites. Manda o dinheiro. Gerente Wang.
Pode ir trabalhar. Estou um bocado cansado destes 2 dias. Vou descansar. Estou exausto. Ok. Está bem. Meu amigo. Vai lá descansar depressa. Não te esgotes. Se precisares de alguma coisa, diz. Desligou o WeChat. O Cheng Feng decidiu ir dar uma volta pela aldeia. E acabou por descobrir, na beira do lago, uma pedra gigante a esmagar a margem. E debaixo dela, o tio Chen, sozinho. Felizmente, ainda não tinha batido a bota. Tenho de admitir, o tio Chen é mesmo uma figura. Conseguir enfiar-se debaixo de uma pedra. Esta manobra. Uma pessoa normal não conseguiria mesmo fazer isto. Tio Chen? Está bem, chamei por ele algumas vezes. O tio Chen abriu os olhos com dificuldade. Tio Chen, socorro. Abri os olhos. Cheng Feng. Salva-me, depressa. Estou preso debaixo de uma pedra. Não consigo sair. Telefona para o pessoal da aldeia para me virem tirar daqui. Mal Cheng Feng ia dizer alguma coisa. O tio Chen, por estar demasiado agitado, desmaiou outra vez. Ficou inconsciente. Telefonar para o pessoal da aldeia? Até o pessoal da aldeia chegar. Receio que estarias morto. Devo dizer que tiveste sorte ou azar. Azar, porque ficaste preso debaixo de uma pedra. Sorte, porque me encontraste a mim. O azar é que, ultimamente, parece que sempre que a minha força aumenta, acabo sempre por me deparar com todo tipo de coisas estranhas. É como se estivesse envolvido pela aura de protagonista. Ficar mais forte significa encontrar problemas, e depois usar a minha força para resolver esses problemas. Será que esta é a regra? A lei de ficar mais forte? É difícil imaginar que no futuro, quanto mais forte eu ficar, não vá ser como naqueles romances urbanos em que toda a gente fica com o QI reduzido. Não importa onde eu vá, vou sempre encontrar aquelas cenas em que alguém se quer exibir e acaba humilhado. Por exemplo, vou a um centro comercial comprar uma cenoura, e aparece logo um empregado para me provocar, a dizer que não tenho dinheiro para pagar, uma dose de gozo por não poder comprar, ou algo do gênero. Ou por exemplo, vou andar na rua, e aparecem sempre 1 ou 2 bandidos para levarem uma sova, para demonstrar o meu valor como protagonista, ou algo do gênero. Ou outro exemplo, se for às compras com uma rapariga, aparece um menino rico de segunda geração, cheio de ciúmes, para arranjar confusão. De seguida, Cheng Feng agachou-se, enfiou os dedos de ambas as mãos por baixo da pedra, com as mãos em posição para levantar. Fez força de repente. A pedra, surpreendentemente, começou a levantar-se lentamente do chão. Esta pedra é mais pesada do que eu imaginava. Talvez por a pressão sobre o corpo ter aliviado, o tio Chen despertou lentamente. Eu não tinha visto Cheng Feng agora mesmo, até lhe pedi para ligar ao pessoal da aldeia para virem ajudar. Como é que não o vejo agora? E a pedra que estava em cima de mim desapareceu. Será que isto é a lucidez antes da morte? Esta visão de que fui salvo é uma alucinação. Na verdade, eu vou morrer. Ele virou a cabeça para ver o que se passava com a pedra. E o que ele descobriu de repente ao virar a cabeça? Cheng Feng, tal como uma formiga, erguia uma rocha com um volume várias vezes maior que o seu. Enquanto a empurrava lentamente para o lado, o queixo do tio Chen, de tão espantado, caiu ao chão. O queixo do tio Chen. Caramba! Caiu-lhe ao chão. É mesmo a lucidez antes da morte. Eu vou mesmo morrer. O que é que eu estou a ver? Não acredito que viu Cheng Feng empurrar aquela pedra. Ele sentiu que estava a enlouquecer. A sua visão turvou-se, incapaz de aceitar esta realidade, e desmaiou outra vez. Só há 2 palavras para o descrever: sem sorte. Cheng Feng não ligou ao comportamento neurótico do tio Chen. A pedra finalmente afastou-se do tio Chen e de Cheng Feng. Depois de fazer isto, Cheng Feng pegou no telemóvel e ligou ao seu tio mais velho. O Chen Daniel está ferido. Vamos já para aí com gente. Ao saberem que o Chen Daniel estava ferido, foram logo de porta em porta chamar os homens mais fortes da aldeia. Chegaram ao destino a toda pressa. Olá, senhores. O tio Chen parece estar gravemente ferido. Não convém mexer-lo bruscamente. Precisamos de uma maca para o levar para o hospital. Eu aqui não tenho ferramentas. Tive de esperar por vocês. Todos ficaram confusos, mas não tinham dito que o Chen Daniel estava preso debaixo de uma pedra gigante. Como é que ele saiu? Onde está ele? A pedra não o está a prender. Estava a prender-lo há pouco. Se calhar a pedra estava em falso. Estava apoiada do outro lado. Usei a enxada para fazer a alavanca, e ela cedeu logo. Até pensei que o tio Chen já era. Ainda bem que ele teve sorte. A sério? Claro que é verdade. Por acaso, acham que eu consigo levantar uma pedra de várias toneladas? Pois, é verdade. Ninguém tem uma força dessas. Pessoal, vamos levar primeiro o velho Chen ao hospital. Não vamos perder tempo. O importante é salvá-lo. Mas,
Nesse preciso momento, o Shen Daniel abriu os olhos, olhou de relance para a multidão à sua volta, até que o seu olhar pousou no rosto familiar do Cheng Feng. O seu olhar fixou-se naquele rosto que tão bem conhecia. A apontar para o King Feng, disse, agitado e em voz alta, King Feng, Cheng Feng, monstro. Ele não é humano, ele levantou a pedra. Levantou-a. Fogo. Ele é mesmo um monstro. Ao verem o Shen Daniel naquele estado, ninguém o levou a sério. Ai, coitado deste Daniel. Ai, já está a dizer disparates. Ai, talvez tenha sido um choque muito grande. Levem-no depressa para o hospital. E se demorarmos e ele ficar mal da cabeça? É isso mesmo. Já que vocês vieram, eu não vou ao hospital convosco. Ainda tenho coisas para fazer. Está bem. Se tens coisas para fazer, vai lá tratar delas. E assim, Cheng Feng foi para casa e continuou o seu cultivo. No dia seguinte, ele descobriu que o tempo que demorava a completar um ciclo tinha diminuído novamente. Antes, desde que tinha diminuído para 3 horas, nunca mais tinha mudado. Desde que alcançou o primeiro nível de refinamento de Qi, nunca mais tinha mudado. Não esperava que voltasse a haver progressos. E não só o tempo diminuiu, como a força que ganho com cada ciclo que completo é muito maior do que antes. Se continuar a cultivar a este ritmo, daqui a algum tempo, uma pedra como a de ontem, receio que não seja apenas para empurrar, mas sim para levantar de verdade. Agora sim, isto é como deve ser. Isto é que é cultivar para a imortalidade. Acho que a minha síndrome de Jiandou também está quase curada. Acho que vou arranjar um tempo para ir fazer um check-up, depois de se lavar. A família de Shen Daniel trouxe presentes para agradecer. Não eram presentes caros, apenas alguns ovos do campo, 2 galos grandes e algumas coisas que eles próprios cultivaram, frutas e vegetais. Como é que está o tio Chen? Felizmente, não foi nada de grave. É que ele não para de falar sobre o facto de o ter visto a levantar a pedra gigante. Ele provavelmente ficou em choque por causa da pedra gigante. Passado algum tempo, ele ficará bem. Primeiro Hospital Popular de Hongcheng. É o melhor hospital da cidade de Hongkeng. É o melhor hospital de oncologia da cidade de Hongsheng. Doutor, como está o meu relatório de exames? Model, o meu corpo ainda tem algum problema. Nunca vi um relatório de exames tão estranho. Doutor, o meu corpo tem algum problema? O seu corpo não tem problema absolutamente nenhum. Mas tem um problema muito grande. O que é que está para aí a dizer? Está a dizer disparates. Em teoria, o seu não cancro agravou-se inúmeras vezes. É um valor impressionante. Uma pessoa normal com estes valores já seria um cadáver há muito tempo, mesmo que não fosse um cadáver. De certeza que já não se conseguia mexer. Estaria nas últimas. Mas o senhor não só não está assim, como ainda anda aí cheio de vida. E até, a julgar pelo seu corpo, pelos dados dos seus vários exames físicos, ultrapassam completamente os padrões de saúde de uma pessoa normal. E ultrapassar completamente os padrões é o que significa ser saudável. Deveria ser uma pessoa perfeitamente saudável. A sua saúde e a sua falta de saúde estão completamente misturadas. É como se fosse o estado de saúde de duas pessoas diferentes. Em todos estes anos, é a primeira vez que vejo um caso destes, extremamente saudável e também extremamente doente. Isto vai afetar a minha vida normal? O senhor acha que isso tem afetado a sua vida normal? Pronto, então, desde que não afete a sua vida normal, então o senhor é normal. Disse muita coisa, mas no fundo parece que não disse nada. Então quer dizer que eu próprio posso ser o meu próprio médico? Pelos vistos, é isto. O médico não consegue dar nenhuma informação útil. Então, ele pegou no relatório e disse obrigado. Então, já de saída. Ah, a propósito. Lembra-te de voltar de tempos a tempos para uma reavaliação, apesar de isto não afetar a tua vida. Ainda assim, é preciso estar sempre a observar a sua evolução. Embora os valores desta tua doença sejam aterradores, e mesmo que piore até esse ponto aterrador, não há nada que possamos fazer. Por isso, se calhar nem vale a pena vir cá com frequência, mas não consigo evitar sentir alguma curiosidade. É que o teu caso é tão peculiar, é que é mesmo do tipo que entra para os manuais de medicina. Hirober, até quando é que consegues viver? Afinal,
Quanto tempo mais é que vais durar?